Ao Pai do Senhor a todos, hoje nós vamos falar do significado do pendurado no madeiro. Está lá no livro de Deuteronômio 21, no versículo 22 e 23. Pendurado no madeiro para os judeus significava que a pessoa culpada não era pendurada pelo pescoço, onde o enforcamento não era um método de execução entre os israelitas, onde não se praticava essa forma de execução no antigo Israel. De acordo com essa sequência, o homem era morto e depois pendurado numa árvore, como severa advertência ao povo de que violar as leis de Deus custava caro. O corpo era pendurado significava o empalação do corpo para que o público visse através, da sua morte, na morte ali pendurado, que fosse apedrejado, ele pode ter sido morto apedrejado ou por outras circunstâncias, que era na época que tinha conforme as leis. Empalação, no latim, significa paulus, que significa estaca ou mastro. Todo mundo saberia que aquele indivíduo fora culpado pela sociedade. A exposição do cadáver estava limitada a um dia. Um dia e lembrava o povo que o julgamento divino dos pecados. Então, nesse dia, se lembrava o povo, sobre o julgamento de Deus, sobre aqueles que cometessem o pecado. Deuteronômio 21, 22 diz assim: quando também em algum houver pecado, e alguém tiver pecado digno de juízo, de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro. No 21, 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então está lá em Números 35, 34, diz assim: não contaminareis, pois a terra na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então você vê que Deus não deixasse a contaminar, porque aí aquele indivíduo que estava ali empalado, ou estava ali já morto e pendurado no madeiro, ele tinha que ser tirado à tarde. E para quê? Para não contaminar o povo de Israel, não contaminar a terra, Quando Josué, na cidade de Ai, quando Josué entrou na cidade de Ai e derrotou, tomou o seu rei e enforcou no madeiro. Josué, no capítulo 8, versículo 29, diz assim: e ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e no pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se retirasse do madeiro e o lançará à porta da cidade, e levantaram sobre ele um montão de pedras até o dia de hoje. Então veja bem, ali o rei foi morto antes de pôr, que era a tradição dos judeus, não é que já enforcou lá. Ali na Bíblia não diz assim, mas pelos costumes dos judeus nós entendemos que ele enforcou o rei depois. Como também lá em Gibeão, que foi situada por 5 reis, Josué os matou e pendurou-os no madeiro também. Josué 10, 26. E depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. No 27. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem do madeiro, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que havia ali, então, até o mesmo dia de hoje. Então, a mesma coisa. Esses reis também foram mortos, depois foram postos no madeiro, como a tradição dos judeus, a judaica era daquela época.
Atentando, né? Nessa hipótese, né, nós vemos que neste ato de pendurar no madeiro significava que o morto era considerado maldito de Deus. Muitos povos antigos, na época dos hebreus, empalavam os seus soldados capturados em estacas, nas estacas, para que o povo que passasse por ali, né, visse que aqueles derrotados eram humilhados, né? Se passava humilhação ali, que os povos judeus faziam isso. Isso era um método de tortura e execução que consistia na inserção de uma estaca que atravessava o corpo do torturado até a morte da pessoa. A vítima, atravessada pela estaca, era deixado para morrer sentindo dores terríveis e agravado pela dor insuportável. Então veja bem, era uma tortura terrível que se fazia naquela época, mas aí alguns povos que faziam isso naquela época. Esse tipo de tortura, atualmente altamente cruel, foi vastamente utilizada por diversas civilizações no mundo inteiro. Os assírios, nos tempos antes de Cristo, empalavam prisioneiros de guerra, bem como civis que cometiam certos crimes. Então eles empalavam e ainda punha pelas ruas ainda, né? As pessoas ficavam ali penduradas nas ruas. Ele punha uma estaca, né? Eles eram empalados numa estaca. Não era na cruz como foi na época dos romanos, né? Os romanos também adotavam essa prática que ganhou fama por empalar seus inimigos e ficaram conhecidos como título de empalador. Então veja bem, os romanos tinham esse título, né, de empalador, porque eles tinham essa prática comum entre eles, né? Os turcos otomanos empregavam este método para punir os cristãos que falassem mal de Maomé. Então veja bem, naquela época também os turcos otomanos, né, faziam essa mesma prática. Os romanos na época de Cristo tinham essa prática, mas eles não empalavam, né, como os outros, mas sim empalavam o quê? Os criminosos numa cruz. E estando para que, vendo, né, mostrando para o povo que aquilo era que representava o quê? Uma humilhação para as famílias e para as pessoas também. Então todos aqueles que eram naquela época falava que era crucificado, né, eles eram postos nas estradas para que todo mundo visse a humilhação que aquela família estava passando, ou aqueles que eram também capturados, né, aqueles soldados que eram capturados contra ali com os romanos, também eles faziam isso para humilhação do povo, né? Porque isso mostrava que aquilo era uma coisa cruel, né? Uma prática cruel que se fazia naquela época, né? Que eles ficavam ali até a morte. O apóstolo Paulo usa essa injunção no livro de Gálatas para traçar uma analogia a Cristo. Lá em Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Da mesma forma que o corpo do criminoso estava sobre a maldição de Deus, assim Cristo, pendurado na cruz, sofreu o julgamento de Deus, a mesma humilhação de todos os criminosos condenados, tomando para si a maldição da lei. Ele nos redimiu desta maldição. Então Jesus teve que passar por isso. Veja bem que fala que Cristo se tornou maldito por nós e nos livrou dessa maldição através do seu sacrifício de cruz. Portanto, a maldição é suspensa pela fé na redenção de Jesus Cristo. Jesus não conheceu o pecado, mas, no entanto, morreu por causa dos nossos pecados, para que pudéssemos ser declarados justos ao sermos justificados por Ele, o justo. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele
que não conheceu o pecado, mas fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 8:3. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. A lei tinha o poder de estabelecer o juízo sobre o pecado cometido, mas era impossível a ele fazer qualquer coisa a respeito do pecado propriamente dito. Deus realizou o que era impossível à lei, enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Jesus veio em semelhança da carne e do pecado. Jesus, como Deus, assumiu nossa natureza humana, uma natureza que era susceptível às tentações. Embora ele tenha sido tentado, nunca cedeu à tentação. Ele nunca cometeu qualquer pecado. Então veja bem, Cristo ele veio para nos salvar, para nos tirar da maldição da lei, para nos dar que é vida e vida com abundância e vida eterna. O propósito da vinda de Cristo foi fazer que a justiça da lei se cumprisse em nós. Em nós, o Cristo verdadeiro cumpre integralmente a exigência da lei. Onde nós estamos sobre a lei, nós estamos em Cristo e caminhando segundo o Espírito. Então nós estamos debaixo da lei, claro, que nós temos que cumprir a lei. Mas nós estamos na lei de Cristo, nós estamos também na lei de Cristo, Que ele pôs o quê? Pois segundo o que Cristo fez, ele nos deu a possibilidade de nós caminharmos segundo o Espírito. Então veja bem que Jesus, ele veio, foi entregue, ali foi posto ali na cruz para salvar a humanidade. Mas a humanidade ainda não reconhece que o esforço de Jesus Cristo que ele fez, Lá em Romanos, para encerrar aqui, Romanos 8:4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei não vem contra nós se nós estivermos segundo o Espírito, que é o Espírito Santo que está hoje aqui, que Jesus disse que quando ele fosse não nos deixariam órfãos, mas estaríamos o quê? Em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que significa ser pendurado no madeiro. Então, deixe seu likezinho aí, Deixe seu joinha. Não esqueça de se inscrever. E você que não é inscrito, inscreva-se, Para que venha ver mais coisas que nós temos que falar ainda. Muitas coisas ainda nós temos ainda para dizer. E se você quiser ver as séries completas, vê no playlist do meu canal, e lá você vai achar cada série com os vídeos completamente completos, Você vai entender bem melhor as coisas que estão acontecendo. Então, Deus abençoe a todos, até uma próxima. Amém.